O governo brasileiro arrecadou 1,4 trilhões de reais só no primeiro semestre de 2025. É o maior valor da história. Agora olha para a sua vida. A gasolina está mais cara, o mercado leva metade do seu salário e os serviços públicos continuam em colapso. Então eu te pergunto, o que adianta o governo arrecadar como nunca se você continua cada vez mais pobre? E o Brasil bate recorde de impostos e você bate recorde de pobreza. E hoje eu vou te mostrar como esse dinheiro não some por magia, ele é sugado por juros, privilégios e muita corrupção. E eu vou te mostrar como o Brasil não só rouba o seu presente, mas como também hipoteca o futuro. Vou revelar como cada bebê que nasce começa devendo 45 mil reais. Vou expor como a classe média está desaparecendo diante dos seus olhos. E você, se não tiver estratégia, vai ser engolido junto. E a dívida bruta do governo geral já chegou a 9,3 trilhões de reais, equivalente a quase 80% do PIB. Só de juros, o Brasil pagou 924 bilhões nos últimos 12 meses. Isso é mais do que o orçamento da saúde e educação juntos. O déficit primário projetado para 2025 é de 64 bilhões de reais. E o déficit nominal já passou de 900 bilhões de reais, quase 8% do PIB. Em resumo, não importa quanto o governo arrecada, a conta nunca fecha. E você pode achar que o problema é falta de dinheiro, mas não é. O problema é excesso de desperdício. Em 2025, mais da metade de tudo o que o governo arrecadou já foi usado só para pagar a amortização de juros. 53% do orçamento queimado em algo que não gera uma escola nova, um hospital decente, uma rua pavimentada. É como se você recebesse o seu salário e tivesse que entregar metade direto para o banco, sem direito a questionar. E o Estado cobra caro, mas não entrega. O Estado suga cada vez mais, mas devolve cada vez menos. O Estado vive como marajá, enquanto você sobrevive como escravo. E vamos olhar para fora. O Chile arrecada menos imposto, mas tem um sistema de aposentadoria que funciona. O México cresce com uma carga tributária bem menor. A Índia, que há 20 anos era mais pobre que o Brasil, hoje avança em tecnologia, infraestrutura e inovação. Aqui, cada brasileiro já nasce devendo 45 mil reais. Por quê? Por causa da dívida. Eles estão endividando o país para o seu filho e os seus netos pagar. Quer sentir na pele? Então, se você tivesse guardado 500 reais por mês desde 2005 em uma renda fixa simples, teria hoje mais de 200 mil reais. Mas, no Brasil, seu salário foi corroído pela inflação, drenado pelo imposto e jogado em um sistema falido. E a Selic saltou para 15%, o maior patamar em décadas. Resultado: recorde de falências, recorde de pedidos de recuperação judicial, recorde de lojas fechadas. Passa aí no seu bairro, vê se não tem umas lojas fechadas aí, aluguel pra lá e pra cá. Estatais que deveriam dar lucro viraram buraco negro. O INSS foi saqueado em fraudes bilionárias e a manchete chamou de falha no sistema. Só no Brasil, até roubo ganha nome burocrático. O Banco Central, que deveria ser guardião da moeda, também foi envolvido em escândalos. E o povo, 70 milhões de brasileiros inadimplentes, endividamento em cartões de crédito, cobram até 400% ao ano. E quando você olha para o seu bolso, percebe que paga cada vez mais imposto e recebe cada vez menos salário. E aqui que entra a história do seu José, o padeiro. Ele sempre abriu a padaria cedo, serviu pão fresquinho, mas em 2025 a farinha subiu, o gás subiu, a energia subiu, ele aumentou o preço do pão e os clientes sumiram, porque o salário deles
não acompanha. O resultado? Seu José se endividou. Sua padaria virou o retrato do Brasil. Quem produz, quebra. Quem gasta, continua de pé. E é como uma família que não ganha aumento de salário, mas aumenta ainda mais a fatura do cartão. E a fatura do Brasil vai chegar. E o Brasil arrecada como país rico, mas entrega como país pobre. O Brasil cobra como potência, mas entrega como fracasso. E você acha que é exagero? Veja a Grécia em 2010. Dívida explodiu, juros dispararam e o país quebrou. Veja a Argentina em 2023. A inflação descontrolada, pobreza em massa, fuga de cérebros. O Brasil está na mesma rota. E a única diferença é que aqui ainda vendem a narrativa de que está tudo sob controle, mas não tá. E até quando você vai aceitar ser saqueado pelo próprio governo? Até quando você vai achar que é normal trabalhar o mês inteiro, pagar imposto recorde e ver o seu salário virar pó? E até quando vai acreditar na farsa que o ano que vem vai melhorar? E eles testam o limite na sua paciência e você está aguentando mais do que deveria. A IFI do Senado já alertou: se nada mudar, a dívida pode chegar a 124% do PIB até 2035. Isso é insustentável, é suicídio econômico. Então eu te pergunto, você sente no bolso que está mais pobre, mesmo pagando cada vez mais imposto? Então escreve aqui, comenta aqui, porque o silêncio é a arma deles. Mas existe uma saída para quem tem estratégia. Você não controla o governo, mas pode controlar o que faz o seu dinheiro. Proteja-se. Renda fixa indexada à inflação, dólar, ouro, fundos imobiliários de renda, diversificação internacional. Porque quando o Estado falha, quem não tem plano vira vítima. Quem tem estratégia sobrevive. E não é uma recomendação. E se você quer entender mais, assista aos meus vídeos aqui. Eu tenho vídeos sobre a Grécia que quebrou, a Argentina em crise, a França com a dívida a mais de 100% do PIB. É só conferir aqui. E o Brasil é um barco furado. Você joga dinheiro, mas a água da dívida entra mais rápido. O relógio continua correndo, tic-tac, tic-tac. E cada bebê que nasce já vem com uma tornozeleira de dívida presa no pé. E é um país que hipoteca o futuro antes mesmo de viver o presente. Mas você ainda tem escolha: consciência, estratégia e resistência. E eu sou Thiago Bordon, e quando eles gastam o que você não tem, eu te mostro a verdade que ninguém te conta.